Eu recebo um entrevistado agora. O assunto comércio na cidade de Campinas encara uma segunda tentativa de reabertura durante a pandemia do novo coronavírus. Fechado pelos últimos 35 dias, o setor retoma as atividades por 4 horas diárias e com o pedido das autoridades à população para que não ocorram aglomerações, bem como que seja feito o uso de máscaras e práticas de higiene em geral rigorosas. Para falar mais sobre essa reabertura, nos atende agora o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, Paulo Oliveira. Tudo bem, professor? Bom dia, obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Tudo bem, Adriana, bom dia. Bom dia. E aí, professor, o que te parece essa reabertura? Vem em hora, com cautela, vai dar certo dessa vez? Campinas retorna então à fase laranja do Plano São Paulo. É fundamental que a população coopere, não? Exatamente. Da última vez que nós conversamos, estávamos prestes, estávamos aí no início de uma reabertura numa situação completamente diferente. Isso tem que ser pontuado, né? Naquele momento, o crescimento do número de casos era evidente, a ocupação não estava exatamente estabilizada, a ocupação de leitos, e o Estado, tem dado prioridade para esses fatores, o que tem sido considerado para se flexibilizar ou não a abertura, basicamente alguns fatores ligados à ocupação de leitos de UTI e leitos de enfermaria para Covid, e o crescimento de casos, E as autoridades de saúde aqui da região, vamos tomar como exemplo Campinas, que seria a cidade que responde quase por 50%, 47% dos casos de toda a região do Departamento Regional de Saúde, que é formado por 42 municípios, tem argumentado que o município tem visto a queda da taxa de ocupação de leitos e uma certa estabilização no número de casos e mortes por semana. Nós do Observatório PUC Campinas, isso está lá na nossa plataforma também interativa, para quem quiser verificar, temos visto o seguinte: essa semana passada foi atípica em relação a novos casos, isso aconteceu em todo o estado, a população tem sido informada pelas autoridades estaduais que esse aumento expressivo é um aumento na testagem, o que faz algum sentido, estou em conversa também com um infectologista da equipe, Dr. André Bueno, e ele também concorda que essa mudança nos números está mais ligada a uma testagem mais ampla, sobretudo dos casos mais leves. Mas o fato é que as estatísticas não são das melhores nesse momento também, embora estejamos num momento melhor do que o momento da reabertura anterior. E com relação à parte econômica, qual a análise que o senhor faz? A parte da saúde bem feita, então, parece que está um pouco melhor. Vem aí agora essa reabertura, então, mesmo que ainda gradual e com muitas restrições, a partir de hoje, o setor econômico deve estar pedindo socorro. Exatamente. Só uma observação em relação aos números também. Essa queda, ela ainda está num patamar bastante elevado, a queda da taxa de ocupação, A gente tem no município 80%, uma taxa acima de 80% de ocupação, na verdade 80% para os leitos privados e 90% para os leitos públicos de UTI ocupado com Covid. Então não é um número confortável, embora realmente a gente tenha uma tendência de queda e as internações tenham caído. Sobre a economia, como você me perguntou, a gente, infelizmente, não tem dados, além dos dados de comércio que o Observatório tem acompanhado, comércio internacional, os dados para as atividades de serviço, comércio e indústria, eles são calculados, em geral, para o estado de São Paulo, a gente tem a PNAD, mas o comportamento da economia na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, é muito parecido, o comportamento aqui na região metropolitana de Campinas. E os indicadores, como esperado, são muito ruins, Há pouco tempo a gente tem tido um certo otimismo, que eu considero excessivo, em relação à atividade da indústria do comércio, no país, com taxa de crescimento de 7% na indústria em relação ao mesmo período, essa comparação em relação a abril, Então, 7% são os últimos dados para a indústria, e um crescimento de 13%, mais ou menos, para o comércio, e uma queda no serviço como esperado. Só que em relação ao ano passado,
esses números ainda são muito ruins. Isso representa 25% a menos, né, decrescimento de 25% se a gente voltar para os números do ano passado, onde não se tinha uma pandemia com essa proporção. Sem dizer que fomos atingidos no meio de uma crise, né? Não é o Covid que traz a crise, o Covid agrava uma crise econômica que o país já vem enfrentando há alguns anos. Então, nesse sentido, para a economia é bastante triste a situação, mas não há contradição entre a economia e a saúde nesse ponto, né? Porque essa quarentena pela metade que a gente tem feito, seguramente atrapalha a primeira retomada segura, né? A gente não quebra as principais cadeias de transmissão do vírus, e depois que a gente fica muito nessa iminência de aberturas, né, reaberturas e fechamento por conta do crescimento de casos e eventual pressão no sistema de saúde. Uma vez, aliás, inclusive que o senhor diz pra gente que o número de leitos ainda está bem longe de ser o de uma situação confortável, né? Campinas tem, segundo os últimos boletins epidemiológicos, cerca de 618 mortes registradas, um total de mais de 15 mil casos confirmados, desse pelo menos 13 mil já de pessoas que conseguiram se recuperar. Ainda uma situação preocupante, na própria semana passada, Campinas não registrava o índice de isolamento que desejava se atingir, ou seja, não teve a colaboração necessária da população, e isso pode sim vir a ser uma preocupação agora nesse momento, ainda mais com então a reabertura mesmo que parcial possibilitada, né, com que as pessoas não respeitem regras como o uso de máscaras, o distanciamento, proteções que são para si e para os outros também, professor? Exatamente. A gente tem, você citou os números, né, eu dei uma checada aqui, a gente está com 1.250 casos por dia na média móvel, né, do Departamento Regional de Saúde como um todo. Esses dados estão lá no site do Observatório PUC Campinas. É uma média alta, né, e se a gente pensar uma analogia aqui com a economia, talvez fique mais claro. Se eu disser, né, que a inflação está estabilizada nesse momento, e aí eu venho com uma segunda informação de que a taxa de inflação mensal é de 40%, claramente a população imediatamente entende que esse número não é bom, né? Eu acho que isso está faltando, essa consciência também está faltando um pouco por parte da população. Manter um platô de casos num número elevado não é confortável, né? Não é sustentável, porque a gente tem uma entrada de pessoas doentes o tempo todo nos hospitais se essa taxa for alta. Como você comentou, a questão dos cuidados e os protocolos vão ser determinantes na sustentabilidade dessa reabertura, né? Tanto a fiscalização e a consciência da população, dos comerciantes, dos empresários, em tentar manter um status, né, de atividade que não pressione o crescimento de casos na região. Porque se isso acontecer, novo fechamento terá que ser feito, sem dúvida, né? Então isso é muito importante. Tem algumas questões que eu gostaria até de colocar. A multa que foi colocada aqui para os comerciantes que desrespeitem as determinações do município de Campinas. Cerca de R$ 1.500? É uma multa muito baixa, R$ 1.440. É um valor bastante baixo, então você não tem, a fiscalização já começa mal, impondo restrições, né, ou sanções tão baixas ao descumprimento das normas. É verdade. Essa multa é de R$ 1.446,44. Em caso de reincidência, a multa dobra para o estabelecimento e na terceira, o local pode ser fechado enquanto durar a quarentena, informa a Prefeitura de Campinas, que sai então hoje da fase vermelha, caminha para a fase laranja, com a reabertura de algumas atividades como assistências à saúde, incluindo serviços médicos e hospitalares, segurança privada, transporte de táxis e aplicativos, farmácias, bancos e lotéricas, shopping center e escritórios, todos funcionando em horários especiais, comércios e serviços, eventos em modalidades drive-in, igrejas e cultos religiosos, mantendo o distanciamento também. É bom se informar e cumprir para que a região não tenha que, mais uma vez, dar um passo atrás. Eu gostaria de ficar em contato com você, professor, para a gente falar mais à frente essa semana, na próxima semana, como que está funcionando essa reabertura. Sucesso, esse é o nosso desejo, que todo cuidado seja tomado para que vidas sejam preservadas
e os leitos, né, continuem com o mínimo de capacidade disponível para que tudo aconteça com maior tranquilidade e segurança. Obrigada, eu conversei com o professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC Campinas, Paulo Oliveira, nos atendendo muito gentilmente, como sempre, mais uma vez. Boa segunda-feira, professor. Igualmente. Valeu.